Olá, eu sou a Patrícia e sou mãe da Rebeca. A maternidade sempre foi um assunto bem importante para mim. Desde muito pequena eu pensava quando eu seria mãe, como seria, né? Como seria esse processo. Eu tinha uns 3 meses assim de casado e um dia pela manhã eu estava orando e eu senti claramente Deus falar comigo assim: os seus filhos estão nas minhas mãos. E nesse dia eu entendi que era algo assim algo especial envolvia esse assunto na minha vida. A orientação é essa, né? Quando você casa, ficar uns 2 anos para depois ter filhos. Então eu queria fazer tudo dentro dessa perspectiva. Quando você tem essa previsão das coisas, né? Que a gente acha que a gente tem esse controle, né? Então eu já fui ao médico, saber como estavam os exames. E aí quando deu um ano de tentativa, eu vi que não tinha dado certo, que tinha alguma questão, então começou a pesquisa do que era. Eu tinha um quadro de endometriose, um histórico de útero retrovertido, então isso dificultava um pouco, mas não era nenhum empecilho. E aí então começaram os exames mais profundos, né? E na ocasião então foi descoberto que o pai da Rebeca tinha um problema que se chamava zoospermia. Então, que isso era um impedimento, né, para engravidar. E nesse processo, então, a gente começou a buscar orientação, vai em um médico, vai em outro. E nisso se passaram 7 anos. Então, foram 7 anos de espera, de busca, de expectativa. E aí, então, começou a aprofundar, né, processo de adoção, né, entramos na fila e preparamos enxoval. Quando chegou a hora do nascimento do neném, a mamãe desistiu, a mãe da criança. E era a nossa oração, né? A minha oração era: Senhor, se essa mãe não tem plena convicção disso, né, que o Senhor guarde o coração dela. Então eu também estava preparada para uma desistência. Aconteceram 2 coisas nesse processo. A primeira foi que eu tomei uma decisão de comprar fraldas, como um ato de fé, né? Na hora que o bebê vir, já tem fralda, né? E eu lembro que às vezes enchia uma parte do guarda-roupa e tinha chá de bebê, eu começava a dar as fraldas. 7 anos, imagina, compra fralda, dá fralda. E até que um dia eu decidi que eu iria comprar o berço. Que eu iria comprar o berço e a cômoda. E nesse processo, de vez em quando eu passava por lá e dizia: Senhor, o berço eu posso comprar, eu posso organizar, eu posso preparar esse ambiente, né? Mas encher o berço só o Senhor pode. Eu entendia que já existia, né? Esse filho, a criança, já existia no Senhor, porque Ele já tinha dito que estava nas mãos dele, né? Mas a manifestação ainda não havia acontecido. Eu passei por um processo, né? Um tratamento, e esse tratamento foram 3 tentativas, e na terceira tentativa, então, que daí é um tratamento de uns 40 dias, então tinha tudo uma previsibilidade, assim, né? Que você vai passo a passo. E foi muito interessante o dia dessa descoberta. Eu também entendi que era um processo muito individual. E eu entendi que era um processo de Deus comigo, né? E que era algo que Deus estava trabalhando no meu coração. E no dia também da descoberta dessa gravidez, eu também estava naquele momento sozinha, porque havia um congresso bem específico, né, que a gente trabalhava. Então eu estava em casa de repouso por causa do tratamento. E era dia 26 de dezembro. E eu tinha que esperar dar 13 horas para ligar para o médico para saber o resultado do exame. E eu pensei: não, eu vou ler o Salmo. Lá depois do 100, né, que é bastante salmos assim, que fala sobre aquieta a alma, descansa no Senhor, e, enfim. E aí eu abri no Salmo 113, e nesse salmo começa dizendo assim, que o Senhor, Ele levanta o desvalido do pó, né? Ele levanta do monturo, faz assentar entre os nobres. E eu fui lendo versículo a versículo, e quando chegou o último versículo, ele diz: e Ele faz a estéril alegre mãe de filhos. E naquele momento eu fechei a Bíblia e falei: Senhor, obrigado pela resposta. Ainda que não seja dessa vez, eu sei que o Senhor me fará habitar em família. E quando foi 13h01, né, eu liguei e a secretária do médico atendeu, e na sequência ele veio e ele disse: tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem.
Você está sentada? Estou sentada. Então você já pode comemorar o seu presente de Natal. E eu não tinha com quem falar, né? E então eu fui para o chuveiro. E ali eu chorei diante do Senhor, agradeci, porque eu não podia pular, eu não podia festejar muito, eu não podia me emocionar muito, mas foi, eu acho que, o dia mais feliz da minha vida, né? Saber que eu estava gerando, que o milagre tinha acontecido, né? E de novo, eu estava ali, só eu e Deus. E quando a gente diz assim que Deus se importa com detalhes e que Ele se importa com você, eu sentia Ele se importando com aquilo que era importante para mim. A espera não é uma punição, mas é um preparar para a manifestação. Então, nesse processo de espera, eu entendi quem eu era em Deus. Durante a gravidez, eu tive pressão alta e muito tempo de repouso por conta disso. Na gravidez, que era um momento de maior estabilidade para mim, assim, de que eu estava literalmente em estado de graça, mas foi nesse período que eu também perdi o meu pai. Então, isso ajudou a minha pressão, né, alterar. A gente ouvia muito uns louvores que chamava adoração íntima. E tinha uma música que foi a música da espera, assim, né? Que eu queria encostar no peito e te adorar, né? E te adorar, enfim. E eu lembro que a médica falou que eu podia levar um CD para tocar durante o parto. E foi tocando, mas exatamente na hora que a Rebeca nasceu, qual não era a canção que estava tocando, né? Quando ouvi o chorinho dela, né, foi algo assim muito especial do Senhor mesmo. A médica era cristã, ela recém-convertida, ela tinha 1 ano, talvez, de convertida. E eu lembro que quando ela foi cortar o cordão umbilical, ela cortou orando. Ela fez parte desse milagre, né, que era de ver a Rebeca sendo gerada e de nos acompanhar nesse processo. Então eu vi em todo esse tempo Deus fortalecendo a fé de muita gente. Como eu falei do meu pai, né, que era um dos pedidos dele para o Senhor, todo o projeto de vida dele todo ano era que eu engravidasse. E foi um presente de Deus, ainda que meu pai tenha falecido na minha gravidez, mas eu vi o cuidado de Deus, Ele segurou meu pai para que ele me visse grávida. E a primeira pessoa que identificou que a Rebeca seria uma menina, nos primeiros ultrassons foi ele. E ele disse, olha, eu acho que ela vai ser uma menina muito delicada e vai ser bailarina. Porque parece que ela está dançando balé na sua barriga. Ele faleceu, eu estava no 7º mês. Então, faltava bem pouquinho, mas foi o suficiente, né? Foi o suficiente para mim. Porque não é por mérito, né? Mas é por dependência. E se algo que eu experimentei nesse período foi depender de Deus. Depender que não era a minha vontade, não era o meu tempo. A Bíblia diz assim, a bênção que se adia faz adoecer o coração. Essa não era uma bênção que se adiava. Era um tempo que tinha que acontecer, que era necessário. A Patrícia, enquanto mãe, há 20 anos atrás, eu achava que eu iria conseguir controlar tudo. Eu achava que tudo que tinha sido previsto daria bem certo daquela forma. E a Patrícia, mãe, hoje, é a da entrega. A mãe de hoje é aquela assim, eu só sei que nada sei, né? Eu acho que no decorrer do caminho eu precisei abrir mão do meu projeto de mãe para a vida da minha filha, que é a Rebeca. Porque não é o meu projeto, é o projeto de Deus. Porque é Ele quem sabe, né? Que pensamentos tem sobre mim, mas também que tem sobre ela. Ela devia ter uns 11 meses, assim. E era a fase que você quer congelar a criança, sabe? Eu lembro que a Rebeca, ela não era uma criança de muito afago, assim. Você tinha que esperar o momento que ela queria. O toque físico não era a principal linguagem dela. Mas nessa fase ela aprendeu a imitar gato. E a primeira vez que ela fez assim, miau, eu agarrei ela, assim, e achei o máximo ela imitar o gato. E ela gostou. Quando ela queria que a gente reinasse com ela, ela falava miau.
legal. Ela tinha o hábito de fazer perguntas no nosso bem perto, assim, como talvez sempre tinha muita gente próxima, né? Então era muito legal quando ela punha a mão no ombro, encostava assim para perguntar alguma coisa. E até hoje, quando ela toca, né, já não é mais aquela mãozinha pequenininha, né, mas é o mesmo toque, né? E um dia que ela tinha já uns 9 anos, ela estava deitada numa rede, numa viagem que nós fizemos, e eu entrei no quarto e ela estava com os olhinhos cheios de lágrimas. E eu pensei, bom, ela deve ter, a gente estava na casa de uma tia, ela deve ter mexido em alguma coisa, né? E eu falei, o que aconteceu, filha? Ela disse, depois eu te falo. Tá bom. Aí passou um tempinho, né? Daí ela veio, pôs a mão assim, né? Como ela estava, sabe aquela hora que você perguntou o que eu estava chorando? É porque eu ouvi Deus falar que Ele me ama. E aí eu abracei ela naquele momento e disse, filha, essa é a principal coisa que a gente precisa saber na vida. É a única convicção que a gente precisa ter, que Deus nos ama. Então, todas as vezes que meu coração até se atemoriza, eu me lembro daqueles olhinhos. E eu digo, Senhor, lembra ela, que o Senhor a ama. Porque por todos os desafios que eu passei, por essa espera e por outros, né, que foram mais difíceis do que a espera, eu me apegava a essa revelação de que Deus me ama. Em toda a minha história, Deus, Ele é o meu Pai. Ele é o meu abrigo, Ele é o meu marido, Ele é o meu provedor. É nele que eu encontro esse refúgio, assim, essa segurança, essa paz. E que se revela em diferentes modos, assim, em diferentes situações, mas em todas elas, essa brisa suave, sabe? Que acalma as coisas e que refrigera quando está aquecido, que me regula, né? Essa respiração que muitas vezes eu entendo, assim, que, sabe, é o sopro. Eu não me sinto só. Então Ele é essa presença que me conforta, que me consola, que me assegura que tudo vai ficar bem.